Muito bem, estamos de volta e agora é momento de culinária por aqui. Vem pra cá que hoje tem pão sem glúten, com ingredientes fáceis para você fazer aí. Pão sem glúten é sempre aquela incógnita, aquele medo. Será que vai ficar gostoso? Será que vai ficar bom? Ele é diferente. Ele não vai ser igual ao seu pão normal com farinha de trigo. Porém, ele pode ser gostoso. E você que não pode com glúten, precisa aprender a gostar dessas coisas assim, com certeza. Agora, um pão sem glúten precisa de nutrientes. Não é porque ele é sem glúten que ele está saudável, porque pode ser uma farinha refinada, uma farinha de arroz, por exemplo. Então, no nosso pão sem glúten hoje, a gente vai dar uma enriquecida aqui com ingredientes bons. Vem pra cá que eu te conto agora o que a gente está usando. Eu vou fazer uma misturinha para ficar uma farinha boa aqui. Uma xícara de farinha de arroz e meia xícara de polvilho doce. Aí, vou acrescentar meia xícara de aveia em flocos, uma xícara de água morna, meia colher de chá de goma xantana, uma colher de sopa de açúcar mascavo, uma colher de sopa de fermento biológico instantâneo, 2 colheres de sopa de azeite e meia colher de chá de sal. Não tem muito segredo, a ordem da mistura aqui é que talvez vai te... Você precisa prestar atenção, porque é o seguinte, fermento biológico, ele não gosta muito do contato direto com o sal. Então, a gente vai evitar esse contato direto, a gente vai misturar os outros ingredientes primeiro aqui na nossa vasilha. Vou colocar, então, primeiro a água morna e o açúcar mascavo. Doma diluído, o açúcar mascavo às vezes vem com umas bolinhas, ele é mais úmido, né? Então, doma diluída e acrescento, então, o fermento. Tem gente que gosta de, nessa fase aqui, deixar esse fermento dar uma espumada. Pode ser também. A gente vai seguir direto aqui, mas é bem importante dar uma diluída aqui, olha. Ó, ele tá hidratado, embora você consiga ver aqui. Pronto. Vou colocar a aveia. Mexe mais um pouquinho. Vamos colocar aqui a farinha de arroz. Agora eu vou colocar o óleo. A farinha de arroz é bem seca, então é diferente de uma farinha de trigo. Olha, eu coloquei toda aquela água, foi absorvida rapidinho. Acabei de acrescentar aqui o óleo, o azeite. Isso tudo vai dando sabor, gente, para a massa. Vou colocar ainda aqui a goma xantana. A goma xantana é um produto muito interessante. Você vai usar pouquinho, é meia colherzinha de chá. Só que ela confere uma elasticidade e uma maciez para massa sem glúten, para massas sem glúten. Só que se você usar muito, ela vai deixar a sua massa borrachuda. Já caí nessa armadilha achando que estava desenvolvendo o melhor pão sem glúten do mundo e meu pão ficou um horror. Então tem que usar pouquinho, que vai dar aquele efeito de maciez, de elasticidade que os produtos sem glúten acabam perdendo, tá? Agora eu vou acrescentar o sal. Então já não tá mais um contato direto com o fermento, já foi diluído aqui. E vou acrescentar o polvilho doce. E a massa fica assim, olha, mais amolecida mesmo. Não é aquela massa que a gente vai enrolar com a mão. Ó, vou só dar uma dobrada nela assim, então ela fica ainda bem pastosa, digamos, tá? Uma massa mais mole. Vai ter que ser colocada na forma com o uso de uma colher. Aí, olha só que dica legal. Como a gente está usando fermento biológico, esse pão precisa de tempo de crescimento. Vamos colocar ele aqui
nessa assadeira untada. E eu tô usando um pouquinho de água aqui para fazer um truque. Olha, eu vou colocar aqui na massa, na assadeira, a massa. E agora eu vou usar aqui uma colher, vou molhar a parte de baixo dela na água para poder ajeitar esse pão aqui. Ó, molho de novo, só para não grudar. Então a colher sai limpinha e a gente consegue ajeitar o pão aqui. Outra característica das receitas sem glúten é que normalmente, a não ser que você coloque muito açúcar, elas não vão dourar tanto no forno, tá? Por quê? Porque não é farinha de trigo, então vai se comportar diferente. Não tem problema, se estiver bem assadinho, é isso mesmo. Pronto, agora a gente vai ter que ter aquele tempo de crescimento e aí a gente vai fazer um outro truque. Para crescer, você que mora numa região mais fria, ou você que está com um pouquinho mais de pressa, eu adiantei aqui, fervi um pouquinho de água, vou colocar dentro dessa xícara e vou colocar o meu pão para crescer num ambiente bem fechadinho. Tem gente que pode usar o forno de casa desligado, eu vou usar o micro-ondas, que é um espaço abafado, só que eu vou colocar essa xícara de água fervendo, estava fervendo mesmo, dentro, para que eu possa ter uma fonte de calor, ali vai emanar vapor, e ao mesmo tempo deixar esse pãozinho crescer. Eu gosto até de colocar um plástico por cima, porque abafa um pouquinho mais. Então eu vou colocar aqui e não vou ligar esse micro-ondas. Ele está funcionando como uma espécie de estufa aqui. Então isso pode ser feito no seu forno? Sim, pode, mas tem que estar desligado, tá? E aí esse tempo de crescimento vai variar. Depende do dia, depende se você usou uma água mais morninha ali para preparar esse pão, mas em média 30 minutos. Dá para adiantar às vezes com esse procedimento aqui. Depois que ele ficar crescendo ali, ele vai ficar mais fofinho. Você então já pode, inclusive enquanto está esperando crescer, mais ou menos uns 15 minutos depois, liga o forno e aí deixa pré-aquecendo ali por 15 minutinhos e a gente vai levar para assar no forno a 180 graus por 25 minutos. E aí ele vai ficar assadinho, embora a cor, deixa eu mostrar aqui, a cor não seja talvez uma cor de, ó, meu pão está tostadinho, não, ó. Ele vai ficar mais branquinho, mais clarinho assim, tá? Vamos provar? Vamos abrir aqui para ver como é que fica, olha. E de pensar que é um pão nutritivo, né? Olha, ele fica diferente, mas tá com um cheirinho super bom. Mostrar que ele tá macio, tá úmido. Dá pra você cortar assim, olha, uma fatia diferente. Ao invés de cortar fatias fininhas daquele jeito, você corta ele assim, aí vai cortar no meio, ó, pra fazer um sanduíche. Aí você tem uma fatiazinha mais fininha assim. Vamos provar? Ó, embaixo tá mais douradinho. Embaixo tá mais douradinho, só para você ver que vai variar também isso de forno para forno, tá? Vamos provar? Bom, vou fazer uma coisa aqui. Ó, um azeitinho. Igual os italianos, ó. Uma molhadinha aqui. Bom demais. Vou me deliciar aqui. Eu vou dar um último recado antes do Vida e Saúde acabar. Peraí. Maravilhoso esse pão. Segunda-feira não estarei aqui com vocês. Vou para Itapeva, mas volto na terça. Quem vai estar com vocês aqui na segunda é a Rafa Martins e Flávia Souza, assumindo Vida e Saúde da segunda. Aproveita para aprender, aproveita para rir com essas meninas maravilhosas. E terça-feira, se Deus quiser, a gente se encontra aqui de novo. Ó, aproveita o final de semana, toma esse solzinho que a gente propôs aqui, é pouco tempo. Gasta tempo falando com a família, nem que seja por telefone. Passa tempo em meio à natureza. Você vai se sentir assim aliviado e agradecido a Deus por tudo que Ele te dá.
Beijo e a gente se vê em breve.